as pessoas falavam a seu respeito, o que as pessoas pensavam e imaginavam sobre quem era ele. E Jesus então faz essa pergunta tão simbólica, mas tão rica em significado, aonde Jesus se dirige para os seus discípulos e diz: o que os homens dizem de mim? O que as pessoas falam que eu sou? E os discípulos, sem pensar, começam a dizer: alguns dizem que tu és João Batista, outros ainda dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que alguns dos profetas que ressuscitou dos mortos. Mas Jesus, de fato, não queria saber o que as outras pessoas falavam a seu respeito. Jesus queria saber o que os discípulos conheciam e sabiam sobre quem era Jesus. E então Jesus faz a seguinte pergunta: e para vocês, quem eu sou? E então Pedro, sem pensar, diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo Jesus. Mas Jesus proibiu que ele contasse isso, pois ainda não era a hora. E Jesus, no decorrer do Evangelho, disse de que morte iria morrer, dos sofrimentos que iria passar, e ainda fez um convite: se alguém deseja seguir-me, deve denunciar a si mesmo, deve pegar a sua cruz de cada dia e seguir. Mas estas mesmas palavras que Jesus diz no Evangelho, ele diz na noite de hoje para você. É a mesma palavra que ele diz a cada um de nós. Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta de Jesus. Quem é Cristo para você? O que significa você dizer que acredita? Porque às vezes nós só repetimos ritos, seguimos, mas não sabemos o que isso significa de fato para a nossa vida. Então a pergunta de Jesus é uma pergunta atual, aonde Jesus faz no íntimo dos corações de cada um de nós. O que significa dizer que eu sou cristão? Muitos afirmam que são cristãos e seguem a Jesus, mas não sabem de fato o que isso significa. Não é uma resposta meramente teórica, mas é uma resposta existencial. O que muda na minha vida? Dizer que sou cristão. O que isso acrescenta na minha história, na minha convivência com as pessoas, o fato de eu professar a minha fé? É uma pergunta que nós somos convidados a responder na noite de hoje. E ainda é um outro convite para a gente descobrir, olhando para nós, o que Jesus representa. Mas existe um cuidado que nós devemos ter, porque às vezes a visão que eu tenho de Jesus não é de Cristo, mas é minha. Porque não tem como eu ver o mundo sem os meus conceitos, sem a minha forma de ver as coisas. Porque eu enxergo e entendo o mundo a partir dos meus olhos. E a resposta que eu dou de quem é Jesus também é uma resposta de quem sou eu. Porque eu vejo Cristo da forma que eu enxergo. Eu me relaciono com Deus da forma que eu me relaciono comigo. Pessoas que às vezes são muito moralistas, que se cobram demais, têm uma visão de um Deus juiz, de um Deus vingador. Mas é assim, Deus é só isso. E às vezes essa visão não diz a respeito de Cristo, mas diz a respeito dela. Por isso que quando nós somos convidados a responder essa pergunta, nós temos que também fazer esse exame de consciência. O que de fato é Jesus e o que de fato sou eu, que às vezes coloco em Cristo. Para facilitar isso que eu estou dizendo, é simples. É só a gente pensar na seguinte situação. Muitas vezes, quando nós falamos dos outros, nós não estamos falando do que a pessoa é de fato, mas da forma que eu vejo a pessoa. Provavelmente, em algum momento da vida, alguém chegou para você e disse: você é isso, você é aquilo, mas na verdade você não era nada daquilo. Era a pessoa que te via assim. O problema não era você, mas era a forma que a pessoa te via. E isso também se aplica para a religião e para a fé. Porque às vezes nós estamos olhando para um Deus equivocado que não é o Jesus de Nazaré que nós somos convidados a crer, mas sim uma visão deturpada, machucada, que muitas vezes temos a respeito de nós. E
que isso a gente aplica também à nossa fé. E hoje essa pergunta tão existencial e tão profunda, Jesus faz a você: quem eu sou para você? Qual o sentido de você bater no peito e dizer: eu sou cristão, eu acredito? Quais os motivos que te traz desta igreja nesta noite de hoje? Será se de fato isso surte algum efeito na sua vida? É a pergunta que nós temos que nos responder. Porque senão a gente passa a vida toda repetindo ritos, repetindo fórmulas, mas nunca nos aproximamos de Jesus. Porque é bem verdade que existem pessoas que estão há 50 anos na igreja, mas até hoje não conhecem quem é Jesus. E a melhor forma da gente dizer quem é Cristo não é com palavras, mas é com nossa vida e com nossas ações. Falar sobre quem é Jesus, todos nós falamos. Mas agora, quem conhece de fato Jesus tem a sua vida mudada. Por isso que o conhecer a Cristo não é um conhecer teórico. Não é eu dizer que Jesus é isso ou aquilo. Mas eu digo se a minha vida muda, se a minha vida transforma. É assim que eu respondo quem é Jesus. É assim que eu respondo quem é Cristo para mim. Se a gente olhar a Sagrada Escritura, a história da igreja, todos aqueles homens e mulheres que conheceram Jesus não viveram da mesma forma. Tiveram a sua vida transformada. Então eu mostro que eu conheço Jesus se o fato de vir aqui casar me faz ser um pouquinho melhor lá fora. Eu de fato conheço Jesus se ao sair da igreja eu me torno um pai melhor. Eu de fato conheço Jesus se eu venho à missa, rezo, chego em casa, professo com os meus filhos, com a minha esposa, com o marido, com os filhos, com os familiares, aquilo que eu desejo. Isso é conhecer Jesus. A gente conhece Cristo na nossa vida diária. E a gente descobre também quem não conhece Jesus na vida lá fora. Na forma que trata os outros, nas atitudes que tem. Ali a gente olha e diz: esse fulano aí não sei não. A gente mesmo diz isso, às vezes de uma forma preconceituosa, está indo na igreja para quê? Olha aí. Então, se a gente deseja responder quem é Jesus, nós vamos responder na prática da nossa vida, vivendo com quem acredita, professando nossa fé no dia a dia. Se a gente ainda olha a história da igreja, lá nos escritos dos primeiros cristãos, o que identificava aqueles que acreditavam em Jesus não eram as suas grandes pregações ou as coisas que eles falavam, mas era a vida que eles levavam. As pessoas olhavam e diziam: de fato, esse aí é verdadeiramente cristão, segue um caminho diferente do nosso. Então, se você deseja conhecer a Jesus, conheça com sua vida e com suas atitudes. Porque todos aqueles que verdadeiramente conheceram a Cristo tiveram a sua vida transformada. Se a gente olha para a história da igreja, aqueles santos perdidos que tinham uma vida errada, ao conhecer Jesus, teve a sua vida transformada. Os discípulos não eram santos no primeiro momento, muito pelo contrário. À medida que foi conhecendo Jesus, foi melhorando a sua convivência, foi amadurecendo a sua fé e se tornaram os grandes santos que nós hoje veneramos. Ou seja, a gente responde essa pergunta que Jesus fez, não com palavras. Palavras é muito fácil. A gente responde com nossas atitudes. Então eu faço esse convite para você. Viva como quem acredita. Haja como quem de fato experimentou a presença de Jesus em sua caminhada. Mostre que você conhece Jesus lá na sua casa. Sendo bom, mais dócil, mais próximo, respeitando as pessoas, não brigando por coisas pequenas e irrelevantes. É assim que eu conheço a Jesus. E que nesta noite Ele possa enviar sobre nós a sua misericórdia. E que eu possa sair desta igreja na noite de hoje um pouco melhor que eu entrei. Porque a nossa fé só tem sentido a partir do momento em que ela tem o poder e a força de transformar a nossa vida. Quando o que eu rezo me modifica, me faz um homem, uma mulher, um jovem melhor. Que hoje nós possamos abraçar isso.
Faça essa reflexão. Quem é Jesus para você? E se de fato você tem vivido como tem aprendido. E ainda falando para as nossas crianças, para os nossos seguidores voltarem ao presente, é um convite para a gente hoje, nesta noite, rezar um pouquinho por cada um de vocês que disse sim. Às vezes, no começo é muito difícil, né? Tudo que a gente vai fazer no começo é estranho. Mas existe uma grande verdade que a gente escrevendo, a gente só aprende sempre. Ninguém nasce sabendo nada. Eu não nasci sendo pai, e até hoje não sei sentimento. Estou aprendendo. Provavelmente você não nasceu sendo mãe, pai, aprendeu quando o filho nasceu. Com medo, com dúvidas, mas mesmo assim você foi lá. E é isso que eu digo para vocês. Ninguém nasce sabendo nada. A gente aprende no caminho. E a melhor escola para a gente aprender as coisas é a escola da vida. Que é muito mais do que os livros que a gente lê, as teorias que a gente absorve. Por isso que eu digo para vocês, muito obrigado pelo sim. E não se preocupe se vocês vão cometer algum erro aqui, que todo mundo erra. E a gente erra muito. A gente troca palavras, a gente tem oração errada. Faz parte da vida, a gente não é um robô, né? A gente não é uma máquina. Todo mundo comete erros. E isso faz parte da nossa existência. Então assim, não se importa. Vocês estão no processo de aprender a ser. E a gente aprende vivendo, fazendo e agindo. Por isso, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês pelo sim. Quando cheguei aqui, só tínhamos a Manu, a nossa única coroinha. Depois de uns dias, apareceu mais 5 coroinhas. E agora apareceu mais uma que está ali sentada do lado dela, olha só que coisa boa. Aqui nasce coroinha do nada. A gente tira uma pedra do lugar, aparece coroinha novo, graças a Deus. E isso é bom. E temos vocês que iniciaram o seu caminho, o seu processo. Então, mais uma vez, eu só tenho que agradecer. E eu peço que toda a comunidade aqui reunida possa se colocar em oração para a vida de cada um de vocês. Tá bom? E conte sempre com o nosso apoio, com nossa graça. E isso mostra também a força de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que nos socorreu naquilo que a gente mais precisava, trazendo crianças, jovens, mais pessoas para a nossa igreja. E isso enche meu coração de alegria, de perceber que a gente está caminhando no rumo certo, que a gente está dando os passos que deveria ser dados. Por isso, eu só tenho a agradecer a vocês que dizem sim, as demais pastorais aqui da nossa igreja, e graças ao Senhor com Deus, está se revigorando com o passar do tempo. A nossa paróquia tem tido mais vida, mas isso eu não faço sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Eu só faço se vocês de fato disserem sim junto comigo. Porque ninguém muda o mundo, ninguém resolve os problemas das coisas. Mas quando a gente dá as mãos, quando a gente trabalha junto, aquilo que parecia difícil se torna fácil. E essa é a forma da gente pegar essa coisa e seguir Jesus. Carregar a cruz sozinho é difícil demais. É cansativo. A Manu aqui sozinha, carregando a cruz dela de toda a missa. Mas aí apareceu outros para dividir o peso com ela, agora mais um monte de gente. A beleza da vida está aí. E ninguém segue sozinho, ninguém é feliz sozinho. A nossa vida só se planifica, só tem sentido, só toma gosto quando a gente encontra alguém para caminhar. E muito obrigado a todos vocês que disseram sim e estão dispostos a caminhar junto conosco. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São Jorge possam interceder diante de Deus pela vida de cada um de vocês. Assim seja. Amém. Nesse momento, nós vamos iniciar o nosso